continuando aqui a nossa aula, né? Então, nas últimas aulas a gente aprendeu, né, sobre a parte ali do coração, a gente aprendeu toda a fisiologia, a anatomia dele, e a gente falou que esse camarada ele é o responsável por conduzir o nosso sangue. Então, o coração, a única finalidade dele, né, é justamente fazer a condução que é sanguínea, né? Não somente a condução sanguínea, isso eu não falei para vocês, mas o nosso coração, ele também é responsável por participar do controle da pressão arterial. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Na aula do coração não cheguei a falar sobre isso. É que foi muita coisa para eu falar e acabou que eu passei despercebido numa explicação. Isso que eu queria que vocês entendessem. Lá ali, perto ali da veia cava superior, né, em proximidade ao arco aórtico, lá no coração, ali existe ali uma receptores, tá, de estímulos elétricos e também receptores de substâncias que elas têm a mesma funcionalidade que um hormônio. Tá? Esses receptores nós chamamos de barroreceptores, né? Esses barroreceptores eles são estimulados através de uma produção hormonal que o coração possui. Essa produção hormonal é através de uma substância que a gente chama de fator natriurético. Né? Ele é produzido ali perto ali do nosso sino atrial. Então, ele aumenta a intensidade cardíaca, fazendo com que a pressão ela venha a ser aumentada. Então, a pressão sanguínea, né, ela vai ser justamente coordenada por várias pessoas ali. Então, a gente tem o coração, através desses receptores, que nós chamamos de barroreceptores. Nós temos ali o rins, que ele vai produzir que ele vai produzir ali a eritropoetina, sem contar também que ele produz ali hormônios que vão poupar a quantidade de líquido, para a gente ter toda aquela hemodinâmica, né? Pois bem, então tirando essa parte, o coração ele conduz esse sangue ele é produzido ali na medula óssea vermelha. Esse sangue, essa produção dessa medula óssea, né? A gente tem uma célula tronco progenitora, essa tá aí na imagem aí. Essa célula tronco progenitora é uma célula que ela vai fazer uma subdivisão, então ela vai se subdividir em duas partes. Ela faz uma subdivisão em célula tronco mieloide e uma célula tronco linfóide. Na célula tronco mieloide, né, isso aqui que é importante, a gente vai ter os protoblastos e a gente tem os megacardioblastos. Né? Os proteoblastos é o que vai se desenvolver a hemácia, e nos megacardioblastos eu vou ter o megacariócito que vai se desenvolver as plaquetas, que é o que justamente a gente vai falar agora. Então vamos lá. O que é uma plaqueta? Uma plaqueta ela não é uma célula sanguínea. Sabia dessa? A plaqueta é um fragmento de células sanguíneas. A plaqueta não existe. A plaqueta ela é um fragmento de uma célula sanguínea que a gente chama de megacariócito. E essa célula megacariócito, cara, ela se desenvolveu aonde? Numa célula tronco que nós chamamos de mieloide. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma amostra sanguínea, tá? Essa cor aqui não existe. Então, logo você entende que essa célula ela foi corada. O método que foi utilizado aqui é o método de Giemsa, é uma coloração que a gente faz, tá? Então é bom você saber. Nessas células aqui arredondadas, onde a gente tem aqui uma coloração esbranquiçada, são as hemácias, porque elas não possuem núcleo, então o corante não consegue fazer a coloração no núcleo citoplasmático, né? E esses fragmentos aqui pequenos, onde está aqui as setas, é o que justamente nós chamamos de plaquetas, tudo bem? Então as plaquetas ali, elas têm um formato um pouco arredondado, né? Suas bordas elas são um pouco elevadas, né? Como se fossem espinhos. Então isso é o que a gente tem as plaquetas naquele local. Tá ok? Beleza? Tranquilo? Bom, qual é a função das plaquetas, né? A função das plaquetas é bem distinta. Por quê? Porque elas participam no processo de coagulação sanguínea. Então, as plaquetas elas são as células que elas vão participar no processo de coagulação sanguínea e também elas participam no processo de reparação dos vasos sanguíneos. Então, a plaqueta é como se fosse uma célula médica. Todo vaso que está danificado, todo vaso que tem algum corte, todo vaso que tem uma perfuração, ela vai justamente reparar aquele vaso, aquele tecido daquele vaso e, consequentemente, durante essa reparação, ela também
como se diz, ela faz um processo que a gente chama de coagulação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Bom, vamos lá então. Aqui, beleza. Então veja só, o que a gente vai observar aqui? Aqui eu tenho uma parede de um vaso corrompido, aqui eu tenho os eritrócitos, ou também chamado de hemácia, é a mesma coisa, tá? E essas pequenas células aqui nós chamamos de plaqueta. Então o que vai acontecer? Vamos lá. Durante, né, um rompimento de um vaso sanguíneo, esse vaso sanguíneo, tá? Ele tenta controlar essa perda de sangue, tá? Durante o rompimento ali dele. Ele tenta controlar essa perda de sangue porque o músculo liso, que é o músculo que justamente está ali o envolvendo, ele faz uma contração, isso que a gente chama de espasmo, né? Então esse músculo liso ele faz ali um espasmo, isso consegue durar a questão de 30 minutos a 1 hora, só que chega um determinado momento que ele não consegue, necessitando justamente desses fatores de coagulação que são estimulados pelas plaquetas. Então o que acontece? Após esse espasmo, né, muscular, né, o que acontece? Essas células elas vão liberar substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias é o que nós chamamos de citocinas. Então, as citocinas, o que elas fazem? Elas estimulam o processo de formação das plaquetas. Aonde? Através lá do megacariócito, que é produzido aonde? Dentro da medula óssea. Então, as células basófilas, dando como exemplo, elas estimulam a produção de histamina e citocina, e essas substâncias elas aumentam o que? O fator de coagulação sanguínea. Então, o megacariócito, que é justamente a célula que vai dar origem às plaquetas, ela é estimulada através das citocinas que são liberadas pelo rompimento dos vasos sanguíneos. Tudo bem? Tranquilo? Então, a partir do momento... A partir do momento que essas células, que esses vasos, eles se rompem, aqui a gente vai ter uma formação de uma célula, de uma liberação dessas citocinas para justamente estimular a produção de plaquetas. O que acontece? A produção de plaqueta, tá? Ela vai ser estimulada de que forma? Né? De que forma a gente estimula a produção de plaquetas? Isso aqui que é interessante a gente saber. Inclusive, estou até fazendo aquela gravação aqui, depois vocês vão dar uma olhadinha. Tá? Como é que acontece essa produção de coagulação? Primeira coisa que você tem que entender que quando a plaqueta ela faz a coagulação sanguínea, você entende que ela faz um controle, ela bloqueia a perda de sangramento. Esse controle de perdas sanguíneas é uma coisa que a gente chama de hemostasia, ou homeostase. Então essa hemostasia, que é o controle da perda sanguínea, a plaqueta ela faz de 3 formas. São as 3 formas que a plaqueta ela vai fazer. Primeiro é uma que a gente chama de vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Na região afetada, né, a gente consegue reduzir o volume sanguíneo. O segundo é a agregação plaquetária. O que é a agregação plaquetária? A partir das plaquetas irem se acumulando naquela região lesionada, forma ali como se fosse um tampão, que está aparecendo na imagem aí para vocês. E em terceiro lugar, existe um fator que a gente chama de coagulação sanguínea, ou seja, há uma formação de um coágulo, né, que consiste em uma rede que a gente vai chamar de rede de fibrina, que é isso aqui, assim, embaralhado, aonde justamente a gente vai ter o que? A formação desse coágulo sanguíneo, para justamente a gente tampar, né? Por isso que a gente chama de tampão. Então, são 3 etapas que acontece a coagulação sanguínea. A primeira é vasoconstrição, a segunda é agregação plaquetária, perdão, e a terceira é coagulação sanguínea. Então, a primeira foi o que eu falei para vocês. Houve ali um rompimento de um vaso que eu falo de pequeno, grosso ou médio calibre. Então ele faz ali uma vasoconstrição, que a gente chama de espasmo, tá? Aquilo ali dura cerca de minutos a 1 hora. Depois disso eu preciso da ativação do que? Das plaquetas. É o que eu vou falar para vocês. O que você tem que entender é o seguinte: todo esse processo de fabricação, todo esse processo de fabricação, todo esse processo de estimulação, todo esse processo de coagulação é uma coisa que nós chamamos de cascata de coagulação. Tudo bem? Então, o que é cascata de coagulação?
Cascata de coagulação consiste em uma série de reações envolvendo os fatores da coagulação sanguínea. Então, para com que a plaqueta ela venha a ser de fato, né, para que ela venha a ser de fato produzir ali a sua funcionalidade, eu preciso ali de fatores que venham estimular esse processo de coagulação. Esses fatores eles são estimulados através de fatores que nós chamamos de fatores de coagulação, que eles são produzidos pelo fígado. Então, o nosso fígado, né, ele não tem só a função de metabolizar substâncias, muito pelo contrário. O nosso fígado ele produz enzimas que elas estimulam a coagulação sanguínea. Por essas enzimas, enzima é proteína, por essas enzimas estimularem a produção sanguínea, nós chamamos elas de fatores de coagulação. A saber, nós temos 12 fatores de coagulação sanguínea. Então, o que eu estou querendo falar para você? Indivíduo que tem problema no fígado, ele tem grande chance de ter hemorragia. Olha só. Todo. Então, camarada que tem cirrose, camarada que é alcoólico, então ele tem uma grande chance de ter hemorragia. Por quê? Porque afeta os fatores de coagulação sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Tá dando para entender? Tá difícil? Tá fácil? Tá mais ou menos? Como é que tá a vida aí? Ou pode continuar? Claudinei falou que tá tranquilo. Eliane falou que tá rápido. Ah, tá. A Aline aqui. Não, os jeans não. Eles não vão participar disso não. Tudo bem. Então vou voltar aqui. Tá? Ó. Vou voltar então aqui pra gente aqui. Ó. A gente tem muito essa historinha, né? Que plaqueta ela é a célula que ela faz a coagulação, não é isso? O que é coagular? Coagular é você controlar a perda de sangue, certo? O que você vai aprender comigo é como é que ela faz isso. É isso que você tem que entender. O que você tem que entender como um profissional de análises clínicas? Leva isso para a vida de vocês. Tudo que acontece no teu corpo é estimulado por alguém. Tudo. Tudo é estimulado por alguém. O problema todo é que a gente coloca muito troféu no outro, no cara que está em destaque, mas não dá credibilidade a quem o estimulou. É isso que acontece com a plaqueta. A plaqueta, a função dela é produzir uma rede ali de colágeno que ela vai agregar os eritrócitos que estão perto dela, fazendo com que esses eritrócitos, essas hemácias, eles venham ficar todos unidos em uma rede gelatinosa. Essa rede gelatinosa é o que a gente chama de coágulo sanguíneo, que está aí na imagem aparecendo para você. Segunda imagem, tá vendo? Essa rede aí, captando ali as hemácias. Então, quando ela faz isso, a gente chama de coágulo, na qual foi produzido num processo que nós chamamos de coagulação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Só que o que você vai entender comigo agora é o seguinte: como acontece isso? É aí que tá. Para com que a plaqueta ela venha fazer essa função, haja vista que eu tenho que ter fatores que estimulam com que a plaqueta venha desencadear essa funcionalidade. Então ela tem que ter alguém para estimulá-la, porque ela sozinha ela não consegue. Deu para me entender agora? Sim ou não? Beleza. Show de bola. Então, é o que você vai aprender comigo. Quais são os fatores que fazem com que até a bendita cuja vai lá e faz esse programa? Né? Pois bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que até a plaqueta ir lá e fazer a formação de coágulo, a gente tem 3 etapas. Tem que seguir essa regra? Sim. Nós temos uma coisa que a gente chama de vasoconstrição, ok? Nós temos uma coisa que nós chamamos de agregação. E a terceira, nós temos uma coisa que nós chamamos de coagulação sanguínea. Então, são 3 fatores que são extremamente necessários para fazer com que essa plaqueta ela venha, de fato, formar o coágulo. Então, qual é a primeira coisa? Vamos lá. Agora vocês estão entendendo direitinho. Primeira coisa que acontece é o quê? O que é a vasoconstrição? Ó, tá essa foto aqui pra gente aqui. Primeira aqui onde estou passando o mouse. Aqui eu tenho uma parede aqui de um vaso sanguíneo, tá?
o que você tem que entender é o seguinte: os vasos sanguíneos, eles produzem hormônios. Tu sabia dessa? Sabia que vaso sanguíneo produz hormônio? Quem sabia disso? Que vaso sanguíneo produz hormônio? Sabia? Eu nem fazia ideia. Vaso sanguíneo produz hormônio, tá? Inclusive, olha só que legal, só a nível de conhecimento. Você sabia que você produz hormônios gasosos? Você sabia dessa? Você produz hormônios gasosos. Sabia? A Aline falou que sim. A Aline não, Letícia. Letícia falou que sim. Sim, não é peido não. São, são hormônios gasosos, né? Então olha só. Pois bem, você tem um hormônio, tá? Que ele é produzido na sua artéria, que a gente chama de óxido nítrico. Tudo bem? Ou abrevia, ON, pronto. Quando você quer falar bonito, você esqueceu o nome, você bota ON. Todo mundo vai saber o que é. Você só não pode falar o que é. Aí tu perde a credibilidade. Esse óxido nítrico, ele é responsável por fazer um processo que a gente chama de vasodilatação, tá? Que é justamente o hormônio que faz com que essas artérias, elas venham fazer o quê? O aumento do seu diâmetro, sendo responsáveis até por diminuir a pressão arterial. Tudo bem? Tem alimentos que fazem com que a produção desse hormônio aumente. Uma delas é a beterraba, tá? O suco de beterraba, isso é verdade, isso é pesquisa científica. Foi até uma apresentação lá na pós-graduação lá que eu fiz. O suco de beterraba, ele tem esse óxido nítrico, que quando o indivíduo tem aumento da pressão arterial, né, tem pressão alta, ele é crônico, ele faz o tratamento com o suco de beterraba, ele diminui a pressão dele. Ele para de aumentar a pressão com o suco de beterraba. Tá? Então, a gente tem justamente sobre isso. E também a gente tem medicamento. Suco de beterraba. Suco de beterraba. Como é que faz suco de beterraba? Você cozinha a beterraba, você corta ela, fatia, bota com água, bate e bebe. Faz o suco ali, coa. Aí fica a teu critério. Quem gosta de suco mais fino, coa. Quem não gosta de aquele troço grosso, e bebe. Depende do gosto da pessoa. Já pode fazer. Eu, por exemplo, todo dia de manhã eu bato uma couve, um laranja e uma beterraba. Eu faço tudo isso dia de manhã para mim. Né? Não necessariamente, isso aí não influencia em muita coisa não tem nada a ver não. 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 É para pegar a cor, né? Tem nada a ver. O que acontece nisso aqui? Aí vamos voltar aqui. Né? Então a gente tem esse óxido nítrico, que é um hormônio gasoso. Inclusive o nosso cérebro, ele produz substâncias hormonais, só que são neurais, por isso que a gente chama de neurotransmissores, hormônios que são produzidos na cabeça, neurotransmissores, que muitos deles também são gasosos. Então isso é importante você saber. O hormônio, nós temos hormônio proteico, nós temos hormônio lipídico, nós temos hormônio gasoso. Isso é importante a gente saber. Mas isso eu vou falar quando a gente for falar de sistema endócrino. Então deixa para sistema endócrino isso aí. Tá? Suco de beterraba com laranja. Que medo cara. Isso é saúde, é bom. Pelo menos você envelhece saudável, né? Imagina você todo dia beber refrigerante. É um veneno para tua saúde. Você tem osteoporose, você tem calcificação renal, você tem problema de pressão arterial. O pior veneno que tem é refrigerante. É o pior veneno que tem. Quem toma refrigerante tá se matando todo dia. Tem que parar com isso. Professor, mas agora tem que parar, é um veneno. Você não toma? Muito pouco. É um veneno. Que negócio, quem não tem tempo para investir na sua saúde, vai ter um dia tempo para investir na sua doença. Grava isso que eu disse para vocês. Quem não tem tempo para investir na sua saúde, um dia vai ter que tirar tempo para investir na sua doença. E vai pagar mais caro. Grava isso que eu estou te dizendo. Um medicamento para controlar a pressão é mais caro do que você comprar fruta para você comer. Um medicamento para cuidar de câncer é mais caro do que você comprar ovo para você comer. Grava isso que eu falei para vocês. Quem não tem tempo para cuidar da sua saúde vai ter um dia tempo para cuidar da sua doença. Escuta o que eu disse. Sério. Pô, professor, você não, mas tem mente de velho? Não é mente de velho, não. Eu ficar velho sadio. Né? Então, isso é importante. Mas vamos falar aqui da artéria aqui. Então, o que acontece? Então, a primeira coisa que vai acontecer, essa artéria, ela se rompe. Preste atenção. Quando essa artéria, ela se rompe, tá? Ela começa a produzir substâncias inflamatórias, certo? Quando a artéria se rompe, ela começa a produzir substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias,
elas têm um nome. Eu as chamo de citocinas. Citocina com C, tá? Então, essas citocinas, quando elas são liberadas, preste atenção, elas vão lá na medula óssea e elas estimulam a produção de uma célula que a gente chama de megacariócito. O que é um megacariócito? Um megacariócito é uma célula que ela foi se desenvolvida através de uma célula-tronco, só que eu chamo de célula-tronco progenitora. Então, estimula a produção dessa célula-tronco, ela faz a sua divisão nuclear em uma célula que a gente chama de megacariócito, e o fragmento dessa célula é que vai fazer a produção das plaquetas. Então, as plaquetas elas são estimuladas de que modo? A partir do momento que eu tenho um rompimento de um vaso, certo? Esse vaso libera citocinas, certo? E essas citocinas estimulam o quê? A produção de plaquetas. Tudo bem? Tranquilo? Por isso que a primeira etapa do processo de coagulação é o quê? É a vasoconstrição. Deu para entender essa parte aqui, a primeira parte, sim ou não? Deu? Resto aí da turma, como é que tá? Professor, boa noite. Opa, fala aí. Desculpa, eu me perdi numa parte. Você rompe o vaso, libera a citocina e depois o quê? Ah, tá. É que o microfone estava baixo. Ó, quando há um rompimento de um vaso, esse vaso rompido, né, Sim, no seu tecido, ele estimula a produção de células inflamatórias ou células que estimulam a inflamação, tá? Tanto faz o termo que você utiliza. Essas células nós chamamos de citocinas. São substâncias inflamatórias, tá? Não é célula não, desculpa. Essas substâncias inflamatórias, tá? Elas estimulam a produção das plaquetas. Tudo bem? entendi. Beleza? Onde é que a plaqueta ela se desenvolve? Lá na medula óssea, num processo que a gente chama de hematopoiese. Tudo bem? E vocês têm que gravar esses nomes, hein? Tem que gravar? Lógico, tem que gravar. Vou cobrar, hein, cara? Vai lá, hein? Então, estimula a produção de hematopoiese, que é a produção de células sanguíneas, mas nesse caso, quem vai ser produzido em escala é quem? A plaqueta, porque é ela que eu quero. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show de bola? Então, o que acontece? Essas plaquetas, elas são, né, estimuladas, ou seja, ela estimula a fabricação. E o que vai acontecer nisso aqui? No momento que há a fabricação dessas plaquetas, né, eu começo a ter uma segunda etapa que a gente chama de agregação plaquetária. O que é agregação plaquetária? Desculpa. Agregação plaquetária é isso aqui, ó. Estimula aqui elas, tá? O que elas vão fazer? Elas entram em contato, né, com esse sangue que está sendo escoado, ou seja, que está sendo liberado, e elas vão começar a produzir, a liberar, perdão, uma rede de colágeno. Essa rede de colágeno nós chamamos de fibrina. É aqui onde eu estou passando meu mouse. Professor, fala comigo. O que é fibrina? Pergunta boa. Fibrina é uma substância gelatinosa, tá? Produzida através de colágeno, tudo bem? Que ela é liberada pela plaqueta, que a função dela é fazer o quê? É fazer uma rede, literalmente uma rede, onde ela consegue captar essas plaquetas. Para quê? Para evitar a perda sanguínea. Tudo bem? Então, quando ela agrega, como se fosse você puxar um peixe, não joga a rede para puxar peixe? Tá, a mesma coisa. Então, quando essa rede ela se forma, ela agrega, ela junta essas plaquetas, aí aquela rede ali, né, quando se junta a plaquetas, forma uma substância gelatinosa, uma substância flexível. Essa substância é o que a gente chama de coágulo sanguíneo, aonde vai dar o processo que nós chamamos de coagulação. Tudo bem? Tranquilo? Então você repara que para nós termos a etapa da coagulação, nós temos que primeiro ter o quê? Em primeiro lugar, uma vasoconstrição. Segundo lugar, agregação de plaqueta, ou seja, a plaqueta ela vai até aquele local. E o terceiro fator, perdão, é a coagulação propriamente dita. Tudo bem? Calma que eu vou entrar profundo com isso com vocês. Alguém fez uma pergunta aí para mim, vamos ver. Eliana falou o seguinte.
Esse é o mesmo processo que acontece com a pele quando há um ferimento? Não. A nossa pele é uma outra situação. Aí você está falando de ferimento e processo de cicatrização. É completamente diferente. Aqui eu estou falando no processo de coagulação sanguínea. Tudo bem? São processos distintos. Tá ok? Beleza? Show? No processo do ferimento já é uma outra situação que a gente vai explicar isso quando eu for falar de tecido. A Aline falou o seguinte: nossa, vivi iludida, é isso? Foi isso que você falou? Beleza. Não, não tem nada a ver não, é diferente. Tá? Bom, aí a gente tem até as etapas da cicatrização, mas deixa isso para outra aula que isso aí eu vou explicar. Mas foca só aqui. Aqui é só no sangue. Pele já é uma outra situação. Tá bom? Então o que, que acontece? Então você observa que para a gente fazer a coagulação, eu tenho que ter 3 etapas. Tudo bem? Beleza? Então o primeiro é vasoconstrição. Segundo é agregação de plaqueta. O que é agregação? Juntamento dela no local ferido. E terceiro local é o que? A coagulação. Como é que faz a coagulação? A plaqueta estimula fibrina, tá? Essa fibrina liberada capta ali as plaquetas, os eritrócitos estão sendo escoados. Aquilo ali forma uma rede complexa de colágeno, onde vai fazer o que? A solidificação, formando ali um tampão. Ele tampa aquele local. É o que a gente chama de tampão plaquetário. Tudo bem? Beleza? Vamos ver quem perguntou aqui. Bruno, a citocina é a mesma daquela de adenina citosina? Guanina e tiamina? Adenina citosina? Adenina citosina? Guanina. Peraí. Professor, eu acho que ele está falando de ácidos nucleicos. Ah, tá, não. Tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Tem nada a ver não. A citocina é. Oh, meu pai, tô me esquecendo. Hoje eu tô com a cabeça ruim, cara. Não tem nada a ver não. Ah, tá. Essa guanina, tiamina. Isso aí tem nada a ver. É adenina. É adenina. Adenina, tiamina e guanina. Isso aí são substâncias proteicas que formam pontes de hidrogênio que vai formar ali o DNA. Não tem nada a ver. A citocina, né, com C, né, 6x, citocina, elas justamente, elas são substâncias que elas vão produzir a reação inflamatória. Tudo bem? Beleza, Bruno? É completamente diferente. O que a gente tem que entender é o seguinte: o nosso corpo é como se fosse uma casa, onde a gente tem vários painéis. A gente liga um botão para ligar um. É como se fosse uma tomada, pronto. A gente tem que encaixar ali a tomada macho na tomada. Nossa, que explicação mais feia. A gente tem que encaixar a tomada macho na tomada feia. Você entendeu o que eu quis dizer? Você encaixa ali o aparelho ali na tomada para você ligar a tua televisão. A mesma coisa é o teu corpo. Para que o teu corpo venha fazer uma função, fazendo uma analogia com a televisão, né, o teu corpo é a televisão. Para que aquela plaqueta ela faça a coagulação, ela tem que ser estimulada, tem que ter uma corrente elétrica ali. Nesse caso, essa corrente elétrica não é a eletricidade propriamente dita, é o quê? São fatores proteicos que vão estimular não somente a formação da plaqueta, mas também outros hormônios que vão estimular a produção de histamina, a produção de fibrina, né? Para com que a gente venha ter esse controle da perda sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Melhorou agora com essa analogia? Eu acho que sim, né? Melhorou? Beleza. Não esquece o negócio de tomada mais, tomada fêmea, senão vai dar mal baralhau aí. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, presta atenção. Então, o que, que vai acontecer? O que, que acontece? Vocês estão entendendo mesmo, gente, o que eu estou falando? Natália, Aline, tá todo mundo tá dando para entender? Ou não? Natália falou que tá tudo ok. Então, ó, vamos aqui. Então, vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho um vaso sanguíneo, certo? Se rompeu, estourou. No momento que ele estoura, o que, que ele faz? Ele começa a secretar substâncias
inflamatórias. A gente chama de citocina. Essa citocina, ela vai lá na medula óssea e ela começa a intensificar a produção de megacariócitos, que vai se desenvolver as plaquetas. Beleza? Tranquilo? Essas plaquetas, o que ela vai fazer? Ela vai até aquela lesão vascular e ela começa a se agregar ali, onde está aquele rompimento, onde está aquela abertura. Ela faz um processo que a gente chama de agregação. Beleza? No momento que ela faz aquela... O que é agregação? Juntamento. Então, no momento que ela faz essa agregação, o que ela vai fazer? Ela começa a produzir várias redes de colágeno, que a gente chama de fibrina. Para quê? Para com que a hemácia que está saindo desse vaso, ela venha o quê? Ela venha ficar agregada, venha ficar colada, venha ficar obstruída. Isso aqui, igual como minha mão está fazendo essa bolsa, está fazendo o quê? Um tampão. Isso que nós chamamos de tampão plaquetário. Alguém já ouviu falar essa expressão? Tampão plaquetário. Alguém já ouviu falar isso? Ou não? Tawane falou que não. Letícia falou que não. Bom, o que é o... Caroline falou que não. Aline também falou que não. Rafaela falou que não. Beleza, então explica aqui. O que é um tampão plaquetário? Tampão plaquetário é justamente, a fabricação... Tua plaqueta ela faz isso, leva para tua vida. Ela estimula a fabricação de fibrina, uma rede de colágeno proteica, tá? Aonde ela vai captar as hemácias que está sendo liberada pelo sangue e aquilo ali forma uma obstrução naquela lesão, formando uma coisa que a gente chama de tampão plaquetário. Tudo bem? Esse tampão, qual é a função dele? Reparar a lesão vascular e controlar a perda sanguínea. Onde acontece isso? Na terceira etapa, que nós chamamos de coagulação sanguínea. Então, coagulação sanguínea, coagulação plaquetária, coagulação tampão plaquetário é a mesma coisa. É justamente isso que eu estou querendo te dizer. O que você tem que entender é que para cada coisa acontecer, tem que haver uma estimulação. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Beleza? Show de bola? Posso continuar? Deu para matar a dúvida ou ainda está com dúvida? Pode falar, seja sincero. E aí, Carol, tudo bom? Boa noite. Tudo na paz? Como é que você tá aí? Tá indo, não tá indo? Tá mais ou menos? Como é que tá aí? Então vamos lá, então vamos aprender aqui, ó. Pera aí. Ah, tá, a Carol respondeu. Boa noite. Bom, Carol. Como é que tá aí? Tá direitinho? Tá mais ou menos? Como é que tá? Tá tranquilo, a aula tá gravando, tá? Tava na última aula? Essa última aula de agora tu tava? Beleza. Letícia fez uma pergunta aqui. Essas linhas enroladas é justamente o que eu tô falando de fibrina. As plaquetas, elas chegam ao local, ó, elas vão se agregar aqui ao local. No momento que elas se agregam ao local, o que ela vai fazer? Ela produz uma rede de colágeno que a gente chama de fibrina. O que elas fazem aqui? Elas captam esses eritrócitos que está sendo perdido e formam o que? Uma obstrução naquela lesão, na qual anteriormente o vaso estava o quê? Rompido. Por isso que a gente chama de tampão plaquetário, é justamente isso. O tampão plaquetário, ele é formado aonde? No processo de coagulação sanguínea. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Alguém perguntou outra coisa aqui. Beleza. Acho que a Carolina já falou o seguinte, ó. Professor, se não acontecer todo esse processo da plaqueta, o que acontece? O camarada tem uma coisa que a gente chama de hemorragia. Quais são as doenças que fazem com que o indivíduo ele venha a ter hemorragia? Eu tenho uma, duas, três, eu tenho 3 doenças que me vêm à cabeça. Conforme eu vou lembrando, eu falo mais. Dengue. Dengue faz com que o indivíduo venha a ter hemorragia. Por quê?
que eu tenho queda da produção de plaqueta. Isso fica o quê? O camarada fica a risco que a produção de hemorragia. Dengue é uma. Problemas hepáticos, problema no fígado, a gente vai saber o porquê. Eu vou me aprofundar nisso com vocês. Eu não vou ficar só aqui superficial, não. Vou me aprofundar. O fígado ele estimula, tá, fatores que promovem a coagulação. Então, para a plaqueta estar ali, antes eu tive que ter 12 fatores que nós chamamos de coagulação, para com que a plaqueta ela possa fazer a sua função. Você tem que entender o seguinte: a plaqueta ela não faz isso sozinha. Ela precisa de outros hormônios, de outras substâncias para justamente ajudá-la. E esses camaradas que ajudam a plaqueta a coagular, elas são produzidas no fígado. Ou seja, camarada que tem problema de fígado é suscetível a ter hemorragia. Dá um exemplo: cirrose, necrose, hepática. São doenças que afetam o fator de coagulação. Alcoolismo. Camarada que é o camarada que é alcoólatra é um indivíduo que ele é propício a ter hemorragia. Tudo bem? Deixa eu ver outra aqui, maneira aqui. Tá, lembrei. Abuso de antibióticos. Eu não sei se eu falei com vocês, não, acho que foi com outra turma. Abuso de antibióticos. O que acontece quando você abusa dos antibióticos? Os antibióticos ele destrói bactérias, tá, que se encontram presentes no teu intestino, certo? Você tem bactéria boa, abre aspas, que está no teu intestino. Essas bactérias boas que são responsáveis por uma coisa que a gente chama de flora bacteriana. As bactérias que ficam ali nós chamamos de enterococos. São as bactérias ali responsáveis por colonizar o teu intestino. Não só enterococos, mas também lactobacilos, tá bom? Elas ficam ali na tua região intestinal, certo? Então o que acontece? Essas bactérias, no momento que elas estão fazendo um processo de fermentação, ou seja, elas captam açúcar através de matéria orgânica para fazer o seu processo de respiração celular, elas fazem nessa ação, elas produzem uma vitamina que nós chamamos de vitamina K, tá? A gente chama de vitamina K2. Essa vitamina K, ela é extremamente importante no processo de coagulação sanguínea. Então, quando o indivíduo ele faz o abuso do medicamento, o que acontece? Infelizmente, esse medicamento acaba destruindo essa bactéria. Esse indivíduo ele não produz vitamina K porque não tem a bactéria, e aí, infelizmente, ele está passivo de causar hemorragia. Ou seja, o abuso de antibiótico pode causar hemorragia no indivíduo. Por quê? Justamente por isso que eu acabei de te explicar. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Show? Isso é importante você saber. Só a nível aqui de bactéria aqui, como eu estou falando, só deixa só aqui de antemão, que quem é responsável por você ter bactéria no teu corpo é a tua mãe. Tá? Que isso, professor? Sim, a tua mãe. Quem tem parto normal, né, quem nasceu de parto normal, você tem mais flora bacteriana do que o camarada que nasceu de cesárea. Tá, e o que isso quer dizer para mim? Quer dizer que quem nasceu de parto cesárea tem mais chance de ser diabético, obesidade, problema endócrino. É isso que eu estou querendo te dizer. Em comparação a quem nasceu de parto normal. Tá? Sim, tem mais problema. A gente chama de microbiota. Sim, sim, sim. Tá? Isso é o que eu estou querendo falar para vocês. Microbiologia, não é que você vai ser diabético, né, mas tem uma certa tendência a quebrar açúcar. Esse é o problema todo. Tá? Fica a dica aí para vocês aí. Né? Inclusive, eu não sei se vocês sabiam que a mesma bactéria que tem na vagina da mulher é a mesma que tem no intestino do indivíduo. Lactobacilo. Quando a mulher está com um pH desregular, a nutricionista, não sei se você já ouviu isso, ela manda você tomar o quê? Chambito. Ela manda você beber o quê? Leite fermentado. Por quê? Porque tem lactobacilo. Aí você para e pensa, mas lactobacilo não é para a bactéria que está no intestino? Sim, é por quê? Porque no momento que você sai da vagina da mulher, né, da vagina ali da mamãe, no parto normal, a tua boca, a tua face, ela passa ali na mucosa vaginal. E aquela bactéria que está na vagina, ela entra na tua boca, vai para o intestino, coloniza, formando a tua flora bacteriana. Show, beleza? Isso é matéria de embriologia e microbiologia, tá? E a explicação. Mas vamos voltar para cá. Então, o que acontece?
né? Isso aí é microbiologia, eu dou essa aula também. Então, o que, que acontece nisso aqui? Isso a gente chama de microbiota, né? Então, o que, que acontece? Então, quando o indivíduo ele faz o abuso desses medicamentos, ele lesiona essa microbiota, que agora você sabe de onde vem, e ali ele não produz essa vitamina K, o que faz com que esse indivíduo ele venha a ter o quê? Ele venha a ter uma possível quadro de hemorragia pelo abuso do antibiótico. Tudo bem? Sem contar também que ele vai desenvolver também bactérias ali altamente resistentes no corpo dele, na qual vai fazer pode até causar até câncer no intestino dele. Pelo abuso do antibiótico, pelo abuso do antibiótico. Não é que o antibiótico vai causar câncer, mas é que o antibiótico ele desregulariza o pH intestinal, isso é horrível, e só aumenta a produção de bactérias ruins. Inclusive a gente tem uma bactéria que a gente chama de Clostridium difficile. É difficile? Se eu não me engano é difficile. É difficile ou perfringens, é um dos dois. Se eu não me engano é difficile. E aí, esse camarada ele vai ter uma doença que a gente chama de megacolon, né? E a formação de placas que leva à necrose do intestino a gente chama de pseudomembranosas. É o nome disso aí que vai acontecer. Ninguém fez uma pergunta aqui. Bruno, professor, e quem nasce de cesárea, o que tem? Quem nasce de cesárea, o que acontece? Você tem pouca microbiota em comparação a quem nasce de parto natural. Essa é a questão. E por você ter uma pouca quantidade, isso faz com que você venha, talvez, no futuro que eu falo 10, 30, 40, 50, 60 anos, você desenvolver alguma doença ou alguma anormalidade metabólica. Quando eu falo doença, não estou falando que você vai ter câncer, não, nem isso. Mas você pode ter alguma anormalidade metabólica. Isso pode acontecer. Por exemplo, você pode talvez ser sensível à insulina. Você pode se tornar um pré-diabético. Isso pode acontecer. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Só para você entender, só para finalizar esse negócio de bactéria, se você pesar a bactéria que está no teu intestino, você tem 3 kg de bactéria. Tá? O que ela falou aqui? Não entendi. Só da mensagem. Mas não tem como desenvolver essas bactérias na flora no decorrer da vida? Tem. Você tem. Mas a questão toda é que, em comparação, quem já tem, você tem uma perda significativa. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a questão. A mesma coisa se você comparar um camarada, isso eu já expliquei para vocês. Se você comparar um camarada que ele pratica atividade física desde a sua adolescência e o camarada que pratica depois da sua adolescência, na fase adulta, querendo mal ou bem, ele tem 50% de perda de densidade óssea do que em comparação ao camarada que ele já faz atividade física desde a sua juventude. Que tem a ver uma coisa com a outra? Professor, qual é o nome da outra? Não entendi. Por que tu fez essa pergunta? Tá, mas o que tem a ver isso aqui? Do nada. Ah, tá. Caraca, mano. Atlas, primeira. Axis, segunda vértebra da região cervical. A última do que você está falando? Depende. Da última da onde? Da região cervical? Sétima vértebra da região cervical. Onde você abaixa, você vê aqui o processo espinhoso. Do nada, cara, é mole? Tô dizendo. Bom, então, continuando isso aqui, vamos lá. Nada, tô dizendo. Tá bem hoje não, hein? Então, vamos lá. Então, aqui você aprendeu comigo as etapas que acontecem. Agora você vai aprender comigo de uma forma aprofundada. Como acontece esse processo de fabricação. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Vamos lá. Como acontece, de fato, essa cascata de coagulação? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. A cascata de coagulação, ela acontece através do quê? De uma série de reações envolvendo fatores de coagulação. Esse processo de fatores são as proteínas produzidas pelo teu fígado. Então, presta atenção, levo isso para vocês. O teu fígado, presta atenção, isso é matéria de hematologia, vocês vão ter essa disciplina, vocês vão estudar um mês isso aí. Então, presta atenção, e você vai trabalhar no laboratório, então tu tem que se ligar nisso. O teu fígado, ele produz proteínas plasmáticas, teu fígado produz fatores de coagulação, e teu fígado ele produz substâncias que auxiliam no sistema imunológico, tá? Então isso é importante você saber. Meu fígado, teu fígado, tá? Então, dentro desses fatores de coagulação, nós temos 12 proteínas que são produzidas pelo fígado. Essas 12 proteínas, muitas delas, o que elas fazem? Elas
intensifica a produção de vitamina K. E essa produção de vitamina K, assim como os 12 fatores, é que estimulam justamente a produção o quê? Da coagulação sanguínea. Então o que, que acontece nisso aqui? Uma vez que a cascata de coagulação se inicia, ocorre a conversão de um fator da coagulação inicial, que se encontra inativo, num fator ativo. Então esses fatores eles começam inativos, eles são ativados até com que você tenha o desenvolvimento, a ativação da plaqueta. Então o que, que acontece nisso aqui? A partir desses fatores que eles vão sofrendo eles são inativados e sofrem ativação, isso vai acontecer sucessivamente até que haja ativação das plaquetas. E quando há ativação das plaquetas, essas plaquetas elas vão liberar uma enzima que nós chamamos de tromboplastina ou tromboquinase. Então a plaqueta ela vai liberar isso lá no teu sangue. E qual é a função dessa tromboplastina ou tromboquinase? Pergunta que talvez alguém vai me fazer. Qual é a função justamente delas? A função justamente desse tipo de substância é o quê? É fazer com que essa tromboplastina ou tromboquinase, liberada pelas plaquetas, né, ative o último fator da coagulação, né, e uma vez que ela vem ativar o fator de coagulação, essa enzima que era a tromboplastina, ela acaba virando o quê? Uma prototomblina. Essa prototrombina, né, ela vai se transformar em trobina, e essa trobina aí sim, ela vai liberar o fibrogênio, que aí é uma proteína solúvel, que se transforma em fibrina, que vai fazer o que? O fator de coagulação. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, justamente na página onde eu estou, para você entender melhor isso aqui, ó. Vou fechar isso aqui, vou parar, rapidinho, jogo rápido, e vou abrir aqui, vocês têm até esse material, está lá na plataforma, tá? Pega aqui uma janela, vou abrir aqui pra gente, vai vir para cá. Deixa eu ocultar, vou aumentar aqui a resolução. Então, ó, olha só o que, que vai acontecer, ó. É aqui que eu quero. Tá todo mundo tá vendo? Estão conseguindo ver? Estão vendo direitinho ou não? Ué. Voltou aqui pra mim. Ué, tá ligado? Caiu aqui, cortou. Espera aí rapidinho. Ué. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, tá. Parece que a minha ligação aqui, ela caiu. Né? Beleza. Ó, eu tô mostrando aqui pra gente. Tava falando, cortou aqui a ligação, voltou agora. Então acho que só foi no meu. Então veja, eu abri aqui para vocês no texto aqui que eu descrevi para vocês sobre a coagulação sanguínea. Então tá aqui, ó. Vou ampliar aqui mais a imagem. Então veja, olha só o que vai acontecer, ó. Ó, eu tenho substâncias inflamatórias liberadas pela lesão do vaso. Essas substâncias inflamatórias, lembra que eu disse que elas vão ativar a plaqueta? Só que o que acontece? Elas ativam os fatores de coagulação sanguínea, são 12 fatores de coagulação, só que esses fatores eles são inativados. Então ocorre um processo de inativação e ativação. Inativação e ativação. Inativação e ativação. Até o momento que vai fazer o quê? Até o momento que ativa a formação dessas plaquetas. As plaquetas, quando elas chegam no local lesionado, presta atenção, elas vão liberar uma enzima que nós chamamos de tromboplastina. Essa tromboplastina liberada, certo? Ela vai justamente produzir uma enzima que a gente chama de prototrombina. Essa protrombina, ela converte em trombina, na qual ela vai produzir o quê? A fibrina, que é justamente aquela malha amarelada que apareceu na foto para vocês. Qual é a função dessa fibrina? A função dessa fibrina é justamente o quê? É justamente captar ali as hemácias no local para a gente fazer um processo que nós chamamos o quê? De coagulação sanguínea. Então você observa que a gente tem vários fatores até com que venha desencadear o quê?
a formação daquele coágulo. Tudo bem? Tranquilo? Agora veja, o que acontece, tá? A formação de um trombo. Eu te expliquei a formação de um coágulo. O que é um coágulo? Coágulo é uma substância flexível, tá? Gelatinosa, tudo bem? Que se forma ali no momento que a gente tem uma lesão em um determinado vaso. Geralmente isso acontece pela plaqueta, tá? A plaqueta, ela também tem outro nome, a gente também pode chamá-la de trombo, tudo bem? Então a plaqueta, trombo não, a gente pode chamá-la de trombócito, desculpa, tudo bem? Agora veja, o que seria um trombo? Não, o que seria um trombo, o que seria uma trombose? O trombo é o que? É justamente a alteração desses fatores de coagulação. Isso que a gente chama de trombo. Alguém já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar. Alguém já ouviu falar de trombose? Alguém já ouviu falar disso? Trombose, né? Trombose e embolia pulmonar. Alguém já ouviu falar? Todo mundo. Então o que acontece nisso aqui? Deixa eu voltar aqui na janela. Voltei para cá. Pois bem. Então, o que seria a trombose? A trombose é justamente a alteração desses fatores de coagulação. Eu tenho ali um estímulo ali dessa fibrina, tá aparecendo aí para vocês. Fibrina é esse camarada aqui, ó. Tá? Esse camarada. E aí o que acontece? Ela estimula de uma forma intensificada. Não, vou explicar isso aí. Ela age de uma forma intensificada e aquilo ali faz o quê? Aquilo ali se solidifica. O trombo é o quê? O trombo é uma solidificação dessas hemácias que estão ali estagnadas naquela região. Há uma solidificação naquele local. Essa solidificação diminui a passagem de sangue para o outro local. Então, a diminuição da passagem sanguínea de um local A para um local B, nós chamamos de isquemia. Então, o que é isquemia? Isso seria bom vocês anotarem. Então, o que seria isquemia? A isquemia é a diminuição de fluxo sanguíneo de um determinado local, certo? Na qual se desenvolve por uma obstrução. Então, isso é isquemia. Isquemia é a diminuição do fluxo sanguíneo desencadeado por uma obstrução. Tudo bem? Nesse caso, a obstrução se deu através do quê? Da formação de um trombo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tá dando para entender? Tô entendendo direitinho ou não? Então, Professor, desculpe, você não pode repetir o que é isquemia, por favor? quer que eu fale de novo? Isso, é que eu não consegui anotar tudo. Beleza. Ah, agora tá anotando, né? Isso aí, viu? Depois que eu falei que ia chamar teu pai, tá mansinho agora, isso aí. Muito bem. Continue assim. Então, ó, tô brincando, tá, Aline? Então, ó, o que acontece? Ih, aí, ficou braba comigo, desligou o microfone. Brincadeira, hein? Aline, tá ouvindo? Que isso, gente, tá tranquilo. Então, vamos lá. Eu sei que tua mãe de vez em quando fica fazendo faxina no teu quarto. Eu vejo tua mãe. Me chamou um dia tua mãe para ela dar um pega em tu. Então, olha só, vamos lá. O que é isquemia? Isquemia é o seguinte, é diminuição do fluxo sanguíneo. Mais uma vez, isquemia é a diminuição do fluxo sanguíneo desencadeada por uma obstrução. Então isso a gente chama de isquemia. Tudo bem? Beleza? Então tudo aquilo que obstrui a passagem de sangue é uma isquemia. Só que a gente tem que saber o que está ocasionando aquela isquemia. Pode ser um coágulo? Pode. Pode ser um trombo, que eu estou explicando agora? Pode. Pode ser a formação de artéria. De artérias não. Pode ser a formação de placa de gordura nas artérias? Pode. Então a gente vai avaliar. Tudo bem? Mas como hoje a gente está falando de trombo, então esse cara, ele causa diminuição do fluxo sanguíneo. E aí o trombo ali, como ele vai ocasionar a diminuição do fluxo sanguíneo, ele desenvolve uma doença que a gente chama de trombose. Tudo bem? O que seria a trombose?
A trombose ela é uma doença, preste atenção, ela é uma doença que ela foi desenvolvida por um trombo, e isso aí acontece através de uma tríade. O que é tríade? Tríade são 3 sintomas que fazem com que o indivíduo ele venha desenvolver o quê? A trombose. Então, qual é a tríade da trombose? A tríade, que são 3 elementos, a tríade da trombose, ela também tem um nome. Nós chamamos de tríade de Virchow, C-H-O-W. Virchow, tá? Tríade de Virchow. Então, o que seria a tríade de Virchow? Presta atenção. Virchow foi um médico que descobriu a trombose, para quem não sabe. Ele falou o seguinte, ele falou que para eu necessitar do desenvolvimento da trombose, eu tenho que ter 3 fatores. 3 fatores. O primeiro é a estase sanguínea. O segundo é o rompimento do local, o rompimento das artérias, tá? O rompimento, a inflamação das artérias. E o terceiro, desculpa, é o quê? É o problema de coagulação. Então, eu tendo esses 3 fatores, eu desenvolvo a trombose. Tudo bem? Tranquilo? Então, quando o indivíduo tem esses 3 fatores que formam a tríade, né? Esse indivíduo ele tem um quadro de trombose. Logo, eu concluo que a trombose ela é manifestada quando o indivíduo tem o quê? Tem um problema de coagulação sanguínea. Só que o problema de coagulação que eu estou lhe explicando não é por falta de coagulação, mas pelo excesso das substâncias que promovem a coagulação no sangue. Tudo bem? Uma delas é o quê? É o aumento da substância de cálcio. Você sabia que o cálcio sanguíneo ele estimula a formação de coágulo? Você sabia disso? Sim, estimula. O cálcio não é só para osso, não. Por isso que eu falei na primeira aula, o pessoal, no primeiro dia de aula, o pessoal ficou me olhando de olho torto. Cálcio não é para osso. Cálcio não é só para osso. Engano seu. O cálcio, ele é um nutriente. Ele é um mineral importante, tá? Para fazer a formação do osso. Mas ele não é só o cara que forma o osso, não. Isso é errado. Isso é errado. Isso é matéria de prova. Muita gente erra questão de concurso. Porque cisma que cálcio é o cálcio que forma osso. Você errou. Você errou. Tá errado. O cálcio é um mineral que participa na fabricação do osso. Mas quem forma o osso é quem? É cálcio, proteína e colágeno. O mineral que tem no osso não é o cálcio. O mineral que tem no osso se chama hidroxoapatita. Esse é o mineral que tem no osso, que forma o tecido ósseo. Isso é matéria de questão de concurso. O camarada erra questão boba. Então, o que acontece? O cálcio, ele é um mineral inorgânico, lógico, uma substância inorgânica, e esse cálcio, ele estimula o que? A fabricação das plaquetas. Ele estimula com que as enzimas plaquetárias, ou seja, as proteínas que são liberadas pelas plaquetas, elas venham fazer o processo de coagulação sanguínea. Então, no indivíduo que eu tenho uma concentração de cálcio, dando exemplo, né, aberturas ali dos canais de cálcio, isso faz com que o indivíduo ele venha desencadear justamente a produção de trombos, na qual futuramente ele vai desencadear o que? A trombose. Mas lembro que para o indivíduo desencadear a trombose, eu tenho que ter essa tríade. Essa tríade, que é o quê? Que é lesão vascular, estase sanguínea e má formação foi ótimo. Problemas de coagulação sanguínea. Então são 3 coisas que eu preciso para desencadear a trombose. São 3 coisas. Se eu não tiver elas, não consigo. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Vamos ver aqui as perguntas agora aqui do pessoal. Vamos lá. Tem pergunta pra caramba aqui. Vamos lá. Caroline. Vamos lá. Deixa eu subir aqui. Ih, rapaz, peraí. Subi muito aqui. Aguenta aí. Pera aí. Fui lá pra cima, pera aí. Tá, a Letícia falou o seguinte: professor, desculpa, não sei se tem relação, mas o anti-inflamatório ele age com as plaquetas? Como ele age? Não, o anti-inflamatório ele não age nas plaquetas, tá? O anti-inflamatório ele vai agir. Isso aqui é um resumo aqui, senão vai embolar tua cabeça. Mas o anti-inflamatório ele age justamente nos fatores que estimulam os hormônios da inflamação. Então, as citocinas, as histaminas, tá? O ácido aracnoide são fatores que vão estimular ali o processo inflamatório. Inclusive, muitos deles são produzidos pelos rins. Tá? Isso eu estou falando de inflamação. Pelos rins, sim. Pelos rins. Tá? A gente tem
agora me esqueci aqui o nome, mas a gente tem substâncias que algumas delas produzidas pelo pulmão, pelos rins, por isso que o indivíduo que ele abusa dos anti-inflamatórios, ele pode ter problema renal. Tá? O abuso dos anti-inflamatórios desencadeia problema renal. Tá legal? Agora, as substâncias que elas controlam a produção, que elas controlam, né? Controlam, não, que previnem a formação de trombos, perdão, a gente tem ali substâncias que a gente chama de anticoagulantes, né? Eles fazem com que o indivíduo ele não venha desencadear uma coagulação sanguínea. E tem diferença de anticoagulante para antiplaquetário. O antiplaquetário são o que? São substâncias na qual elas vão interferir, certo? Na fabricação, né, de enzimas que as plaquetas liberam para o processo de coagulação sanguínea. Então, o fibrogênio é o quê? É uma enzima que ela é produzida através das plaquetas que libera o que? A rede de fibrina, que é aquela rede que eu tinha mostrado no slide. Então, ele interfere nisso. Para quê? Para justamente evitar essa produção plaquetária ali. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para outra pergunta aqui. Se não entendeu, eu falo de novo. Vamos lá. Bruno falou. Problema de coagulação se refere ou inclui a angina? Pode acontecer. Se o camarada ele tem ali uma obstrução, né, na artéria na coronária, né, seja por um trombo, aquilo ali pode desencadear angina no indivíduo, sim. Mas geralmente, Bruno, geralmente, não é sempre. Geralmente está mais desencadeado com problemas de formação de gordura naquelas artérias coronárias. Gordura que eu falo, como a aula está sendo gravada e vai jogar lá no YouTube para o pessoal ver, então não posso falar que bobeira. A gente chama de formação de lipídio. Placa de ateroma é o nome que se dá. Placa de ateroma é o que os outros falam de placa de gordura. Tudo bem? Mas o nome correto é placa de ateroma. Que ela ali bloqueia ali o fluxo sanguíneo nas artérias coronarianas. Que o coração ele começa a entrar em prolapso, porque não tem um suprimento sanguíneo adequado. Aí ele vai desenvolver esse desconforto cardíaco, que a gente chama de angina, popularmente conhecido como infarto. E como aquele fluxo está diminuindo, chega uma hora que ele vai cessar, né? Como se fosse aqui. Vamos supor que você teve um racionamento de água. O prefeito falou, ó, a água vai acabar. O que você vai fazer? Você vai gastar a água toda? Não, tu vai fechar ali o registro. Conforme você vai fechando o registro aos poucos, aquela água ali para. É onde você vai ficar o quê? Com sede. O que acontece com o teu coração. Teu coração chega uma hora que ele vai ficar o quê? Ele vai sentir falta daquele suprimento. Aquela célula não tem oxigênio, ela morre. Onde vai fazer o infarto. Tudo bem? Por isso que a gente chama de pré-infarto. Pré-infarto é uma palavra errada. Mas a gente chama assim porque se não cuidar, esse indivíduo ele pode futuramente desencadear no infarto. Beleza? Caroline falou aqui o seguinte, professor, os nossos hormônios têm alguma coisa a ver com isso? Estou perguntando por... Ah, tá. Isso é que a mulherada pergunta. Por causa dos anticoncepcionais. Né? Eu ia perguntar sobre isso também. Falam que tomar muita pílula no dia seguinte causa trombose, certo? A Tânia falou, é só a pílula? Já me falaram que injeção também. A primeira é do Bruno. KKKKK. Bruno vai tomar hoje. Ô Bruno, tu vai tomar pílula? Tá onde falou que tu vai tomar isso aí? Que negócio é esse? Vamos lá. O que vai acontecer nisso aqui? A primeira pergunta. Tô brincando, tá, Bruno? Olha só, vamos lá. A pílula no dia seguinte, a pílula no dia D, né, que o pessoal chama, o que acontece? Ela é um tipo de medicamento hormonal que esses hormônios eles alteram os fatores de coagulação. Tudo isso que eu acabei de te explicar. Então, alterando esses fatores de coagulação, é passível que a mulher ela possa desenvolver problemas de coagulação, onde ela pode ter o que? A formação de trombos e posteriormente elas podem ter a formação o que? De trombose. Isso pode acontecer. Ah, mas professor, é aquela mulher que tem que tomar pelo dia seguinte? Não para evitar a gravidez. Não sei se vocês sabiam disso, mas tem mulher que toma pílula no dia seguinte. Ela faz uso dos anticoncepcionais para justamente fazer o controle hormonal. Não sei se tem mulher, não sei se vocês mulheres sabiam disso. Nem toda mulher que toma anticoncepcional é para de fato evitar a gravidez indesejada, mas para fazer justamente controle hormonal. Não sei se vocês sabiam disso. Sim, tem muita mulher que ela faz, não é para evitar a gravidez, mas é para justamente fazer o controle hormonal. Tem muito disso. O que acontece nisso aqui? Aí cabe ali como é que é o nome? Cabe ali a ginecologista fazer uma avaliação para você trocar aquele medicamento. Tudo bem? Tranquilo? Então cabe a isso. Certo? Mas que tem uma possível chance, tem. Isso acontece. Tá?
na onde, não sei se foi o caso de vocês, começa a ter muito prurida e coceira. Tem muita coceira na perna, fica com a perna avermelhada. Aquilo ali é uma possível causa. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Show? Ó, saindo um pouco de pílula do dia D anticoncepcional, né? Foca aqui numa doença que a gente chama de síndrome metabólica. Alguém já ouviu falar dessa doença? Nessa doença? Alguém já ouviu falar dessa síndrome? Síndrome metabólica? Caroline falou que sim, Tawane falou que não, Claire falou que não, Bruno falou que não, Anine falou que não, Natália falou que não, Maria que não, né? Rafaela também disse que não. Mas todo mundo já ouviu falar de diabetes. Diabetes e pré-diabetes. Todo mundo já ouviu falar disso. O que é a síndrome metabólica? Todo mundo. Mas se você falar que não, você não vive aqui na Terra. O que acontece? Vamos lá. Por que o diabético, ele é um indivíduo que ele pode ter formação de trombose? Sim. Diabetes pode ter formação de trombose? Pode. Por quê? Porque o paciente diabético, veja, ele tem um aumento exacerbado na produção não, ele tem um aumento exacerbado de glicose no sangue. Essa glicose no sangue leva a um quadro de toxicidade, que a gente chama de glicotoxicidade. Beleza? Leva isso, professor? Leva. Tá? Essa glicotoxicidade gera por quê? Porque o açúcar, ele vai, abre aspas, caramelizar o sangue. Então, ele se liga à hemácia, ele proíbe com que a hemácia se ligue ao oxigênio, e aí eu tenho uma coisa que a gente chama de hemoglobina glicada, né? Que tem até o exame que a gente chama de hemoglobina glicada, é 1-HAC, né? A gente tem esse exame para verificar se o camarada é diabético ou não. Então o que acontece? Essa hemoglobina glicada leva um quadro de glicotoxicidade, altera os vasos sanguíneos, há um processo inflamatório, ó, a tríade. Há uma lesão no local, aquela lesão no local faz com que o sangue ele fique estagnado naquela região, os eritrócitos, e isso altera o fator de coagulação. Se eu tenho esses três sintomas, o que acontece? Formação de trombose. É isso que vai desenvolver a trombose no paciente diabético. Se você não sabia, o camarada que ele tem diabetes descompensado, o que é diabetes descompensado? O camarada não se trata, não se cuida. As artérias dele é alterada, altera de tamanho, altera de tamanho de diâmetro, causa uma séria inflamação no sangue desse indivíduo. É por isso que esse camarada tem trombose. Tá legal? Aí é onde você começa a ver aquele pé daquele indivíduo, não sei se você tem paciente ou familiar que é diabético, você vê aquele pé avermelhado. Por que aquele pé está vermelho? Não é vermelho intenso. Elefantíase não. Elefantíase é desencadeado por um tipo de aumento diferente. Né? Aí não tem nada a ver com isso não. Não é trombose. A elefantíase ela vai se desenvolver através de aumento é verme, através de um verme que ele vai ser transmitido através de um flebotomito, tá? Flebotomito, para quem não sabe, é um mosquito, na qual ele atinge o tecido linfático, permitindo com que o líquido intracelular comunique-se com o líquido extracelular, onde esse camarada ele começa a ter esse edema, né, linfático, fazendo com que o pé dele fique assim, um pé de elefante. Isso é elefantíase. Nesse caso aqui não tem nada a ver não. Nesse caso aqui que eu estou querendo falar para você, esse pé desse indivíduo ele fica avermelhado, aquela vermelhidão ali naquele local é por um quadro de hiperemia, ou senão ele fica frio porque há uma isquemia no local, aquele pé começa a ficar azulado, depois começa a ficar o quê? Escurecido e ele tem que amputar. Por quê? Porque houve formação ali de coágulo, houve formação ali de trombo, não teve ali o amparo necessário e infelizmente levou à amputação daquele membro. É isso que acontece com esse indivíduo, o quê? Com diabetes. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tô dando para entender o que eu tô querendo dizer? Estão com alguma dúvida? Diga aí para mim aí. Como é que você tá? Tá de boa? Tá mais ou menos? Como é que tá tu aí? A Gisele tava. Gisele não tava aqui? Não tá não? Ela tava aqui. Eu tô ficando doido então, mas ela tava aqui.
Bom. Ah, tá. Bom, beleza. O restante aqui do pessoal, como é que tá? Tá tranquilo? Caroline, Tawane. Não, Caroline falou comigo agora. Caroline tá safa. Tawane, Vitória. Como é que você tá, Vitória? Tá tudo na paz? Como é que tá aí? Me perturbar pra botar no grupo. Botei no grupo e nunca mais perguntou nada. E aí? Como é que tá você? Tá tranquilo? Tô brincando, tá, Vitória? Aline, Carol, Carla, Bruno, Letícia. Tá dando pra compreender? Tá difícil? Tá de boa? Vamos ver aqui se eu pego aqui uma questão aqui de coisa aqui pra gente fazer. Ah, peraí. Vamos ver aqui. Calma aí rapidinho. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou passar uma questão aqui pra gente fazer junto. Essa aqui é... Essa aqui é mole. Intrínseca. Muito bem. Aqui tá. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, aqui não tem. Vamos lá, vamos continuar. Bom, então eu saio dessa parte aqui de plaqueta, né? Deixa eu vir aqui em outra aqui. Tá? Bom, eu queria só falar só desses dois camaradas aqui, tá? Que eu encerro essa parte aqui de sistema sanguíneo. Pois bem, uma das células que eu queria falar pra gente, tá até aqui, né? Eu queria falar a respeito de uma célula que a gente chama de linfócito. Linfócito T, linfócito B e linfócito e célula NK. Pois bem, o que são os linfócitos, né? Linfócitos são todas essas células aqui. Elas são produzidas por uma célula-tronco que a gente chama de linfonoide. E essa célula linfonoide ela vai se desenvolver lá na medula óssea para fazer um processo que a gente chama de hematopoese, na qual ela vai fazer uma subdivisão pela célula-tronco pluripotente. Pois bem, o que acontece? Os linfoblastos, eles são justamente desencadeados, desenvolvidos na medula óssea, pela hematopoese, só que eles vão sofrer um processo de maturação. O que é maturação? Amadurecimento. Essas células elas são amadurecidas, tá, por uma glândula, que ela fica justamente aqui na região do tórax, tá, que a gente chama de timo. Tá? Por elas sofrerem, por esses linfócitos fazerem o processo de amaduração do timo, elas acabam recebendo um nome que a gente chama de linfócito T, T de timo. Só que o que acontece? O timo ele vive em média ali na criança até uns 8 anos de idade. Depois esse timo ele regride. E aí passa com que o baço ele venha desencadear esse processo de amadurecimento. Essas células T, tá? Perdão, esses linfócitos T, desculpa, nós temos dois tipos de linfócito. Um a gente chama de CD4 e o outro a gente chama de CD8. Essas substâncias elas são extremamente necessárias para quê? Para fazer a produção, o estímulo de macrófagos, na qual eles estimulam o que é o sistema imunológico. Então, o indivíduo, quando ele tem um HIV, né, ou seja, a implantação do vírus da imunodeficiência humana, esse vírus ele vai justamente o quê? Fazer a sua replicação no interior dessa célula. E qual é o problema? O problema é que quando ele penetra naquela célula, ele faz um processo, não sei se você já ouviu falar, de soroconversão. O que é soroconversão? É a implantação dele na célula, onde ele vai fazer um processo de replicação viral.
Essa replicação viral dá-se através de uma enzima que a gente chama de transcriptase reversa. É a enzima na qual o vírus tem. Essa transcriptase reversa ela é importante porque, olha só como é que o vírus é o maldito. Ele tem uma enzima, ele está aqui, ele tem uma enzima, e essa enzima que ele tem é semelhante a uma molécula de RNA. É igualzinha. E aí, o meu RNA, porque você tem DNA e RNA. Então, o RNA da tua célula, ele pensa que é igual a tua. E aí, o que ele vai fazer? Ele começa a ligar o teu DNA ao RNA do vírus. E aí, o que ele vai fazer? Ele começa a fazer uma ponte, onde ele começa a produzir o quê? RNA. E aí, esse vírus ele começa a se multiplicar naquela célula. E aí, infelizmente, você tem uma replicação viral, há um rompimento daquela célula, onde ele vai invadir outras. Qual o problema? O problema é se eu estou rompendo essa célula, se eu estou destruindo esse CD4, CD8, eu não tenho mais ativação de macrófago. Ou seja, o meu sistema imunológico ele fica passível de ser acometido por qualquer tipo de vírus. Vírus ou bactéria e fungo. Onde eu vou desenvolver uma síndrome que a gente chama de síndrome da imunodeficiência adquirida. Traduzindo, AIDS. Ou SIDA, no português. Então, é justamente isso. Tudo bem? Tranquilo? Eu tenho também uma outra célula. Oi, pode falar. Pode falar. Professor, eu queria perguntar para o senhor que eu lembro quando eu estudava ainda, a professora de biologia tinha dito que a gente nasce com o vírus do HIV, mas de uma forma inativa. Daí ele pode ser ativado no decorrer da vida por alguma anomalia do corpo. Aí eu queria saber se é isso que o senhor falou, só que em outras palavras. A gente nasce com HIV? Isso. Tem certeza? Sim, ela tinha dito que a gente nasce com. Não sei se era o vírus propriamente dito ou alguma célula que influencia o vírus a ser ativado, algo assim. É mais fácil falar da célula, porque você nascer com HIV ele não nasce, não é viremia, né? Que é presente de vírus no sangue. Nascer com HIV ninguém nasce, não. O que acontece é que a gente tem essas células, que a gente chama de CD4 e CD8, elas são produzidas pelo linfócito T, e essas células, elas participam na ativação viral. Por que ela ativa? O que é ativar o vírus? É fazer o que? É fazer a ligação dela com ele. Tudo bem? Então, no momento que ele penetra na célula, aí já era. Aí ele começa a fazer a sua ativação e ele começa a atacar as outras células. Só para você ter uma noção, Aline, no momento que o camarada ele é contaminado pelo HIV, você já não tem AIDS não, tá? Isso não existe. Isso não existe. Só para você ter uma noção, o camarada que ele é contaminado pelo HIV depende muito de onde ele foi contaminado. Mas se for, por exemplo, uma perfuração por uma agulha, você tem menos de 1% de chance de você ter o HIV. Mas por que então o camarada desenvolve? Porque ele não se trata, ele não vai se cuidar. Esse é o problema todo. Então você tem até 72 horas. É o prazo que você tem para o vírus não se implantar. Quando ele implanta na célula, é uma coisa que a gente chama de soroconversão. Tudo bem? Tranquilo? Então você tem até 72 horas para você tomar um medicamento que a gente chama de antirretroviral. Alguém já ouviu falar desse medicamento? Antirretroviral? Popularmente conhecido como coquetel. Mas não é coquetel não. Coquetel é maneira, gostoso e caro. Né? Que mulher toma mais do que o homem. Mas não é coquetel. A gente chama de antirretroviral. O antirretroviral são medicamentos que eles fazem com que o vírus não consiga penetrar na célula. Ele não consiga jogar o seu RNA. Vírus que tem RNA e consegue implantar na célula, a gente chama de retrovírus. Por isso que o nome do medicamento se chama antirretrovirais, ou seja, são medicamentos que fazem com que os vírus que contêm RNA não consigam penetrar na célula. Por isso que tem esse nome, antirretrovirais. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então, essas células, elas de fato conseguem ali ativar o vírus. Tá legal? Tranquilo? Beleza? Agora sim esse termo está correto. Agora a gente nasce com HIV ou não, né? Sei que minha mãe ali, né? Não sei, né? Deu um pulo ali no vizinho ali. Meu pai não sabia nem eu aí. Tadinha. Ela correu esse risco aí. Né? Mas fora isso não tem nada a ver não. Tá bom? Tranquilo? Deixa eu ver aqui quem fez uma pergunta aqui pra mim.
Peraí. No caso, o vírus ele morre então? Sim. Se ele não consegue se implantar, a gente não consegue ter ali a ativação dele. O problema todo é que você toma um medicamento 28 dias, nem mais nem menos. E no primeiro ano, a cada 6 meses você faz, a cada 3 meses você faz ali a, o exame sanguíneo. E a cada uma vez ao ano você tem que fazer aquilo ali, no período de 10 anos, que é o tempo de incubação que você tem ali no vírus. Tudo bem? Caso alguém for contaminado, tá bom? Tem um prazo ali em média. É o tempo de incubação dele. Pode ficar até 10 anos ali inativo no corpo da pessoa, tá? Então isso é importante a gente saber. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Tá de boa? Bom, a outra célula também que a gente tem uma célula que a gente chama de linfócito B, né? Esse linfócito B ele é produzido lá nos linfoblastos. E o linfócito B, né, ele chama de linfócito B porque eu tenho uma região no meu corpo, ele é produzido lá na medula óssea, mas no momento que descobriu essa célula, a gente fazia estudo com aves. Então tem uma estrutura na ave, a gente chama de bolsa de Fabrícios. Alguém já ouviu falar essa expressão? Letícia, tu já ouviu falar essa expressão? Bolsa de Fabrícios. Já ouviu falar essa expressão? Não? Acho que sim. O que é bolsa de Fabrício? No momento que estavam lá pesquisando ali sobre as células, sobre os linfócitos B, a gente comparou muito em relação às aves. As aves produzem linfócitos B através de um órgão que a gente chama de bolsa de Fabrício. Então, por elas serem produzidas nessa região e o homem ele tem essa mesma célula, a gente batizou de células B. B porque vem da estrutura da ave. A gente chama de bolsa de Fabrício. Maneiro? Então, o que acontece? Esses linfócitos B, né? Qual é a função desses linfócitos B? Molezinha. A função dos linfócitos B é isso aqui, ó. Elas têm por característica, né? Elas têm por característica o quê? Fazer justamente o controle, né, dos micro-organismos. Então isso ele faz, né? E também o que acontece? Ele tem justamente a função, tá, de transformar algumas substâncias em anticorpos. Então os linfócitos B ele tem justamente o que? A ação em produzir anticorpos no meu corpo. Isso que é importante a gente saber, tá? Então essa é a função dos linfócitos B. O que acontece? A gente tem em média de 20 a 30 linfócitos pertencentes ao nosso corpo, tá? Em termos de linfócitos. Então, nos linfócitos a gente tem os linfócitos T e a gente tem os linfócitos B. Os linfócitos T, eles são produzidos no tecido hematopoético, assim como o do B. O tecido hematopoético, né, no caso do linfócito T, é do linfóide, sofre maturação no timo, tá? E depois, né, elas vão ser algumas delas produzidas até ali mesmo no baço, né? E ali a gente vai ter a produção de CD4 e CD8. Tudo bem? Tranquilo? Já os linfócitos B, eles são células que elas participam no processo da ativação de anticorpos, ou seja, cada uma tem a sua especialização. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tô de boa? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Tá beleza? De boa. Bom, dito isso aqui... Oi, alguém fez uma pergunta. Pode repetir o T? Tudo bem, não tem problema não. O linfócito T é o seguinte. O linfócito T, ele vai ser produzido, tá? Ele é produzido pelo sistema, tá? Linfático. Ele sofre... Ah, tá, não tem crise de latido. O linfócito T ele vai ser produzido por um sistema linfático. Inclusive, a gente tem que falar do sistema linfático ainda hoje, tá? Antes de entrar em respiratório, vou entrar em sistema linfático, até passar batido. Então, o que acontece? Eu tenho um sistema linfático, esse sistema linfático a gente chama de linfa. Essa linfa ela produz esses linfócitos, e esses linfócitos T eles sofrem maturação do timo.
tá? Depois de 8 anos de idade, esse time ele sofre ali um retrocesso, né? E ali esses linfócitos T, eles têm um papel importante que é no sistema imunológico. Então, eles estimulam ali macrófagos, eles estimulam outras substâncias que justamente têm a função de quê? De participar no sistema imunológico. Tudo bem? Tranquilo? É isso que acontece em relação ao sistema, ao sistema não, ao linfócito T. Tudo bem, meu camarada? Deu para entender? Ok. Vamos lá. Mais alguém tem uma pergunta a fazer? Ninguém? Bom. Ninguém? Ó. Vamos lá. Eliane falou. A Aline falou, perdão. Os macrófagos, mastócitos e plasmócitos são formados pela junção dessas células. O que acontece? Os macrófagos, os mastócitos, eles são formados, perdão, eles são estimulados através da fabricação dessas células. Essas células, elas estimulam a fabricação delas, tudo bem? Ou a conversão, como no caso do linfócito B. Ele estimula o que? Ele estimula a fabricação de anticorpos através através da transformação do plasmócito a um anticorpo. Beleza? Agora, deu para entender, Aline? Não, não é junção não. Porque quando você fala junção, você está falando todo mundo junto. E não é. Tudo bem? Perfeito. Eu te começo a estimular. Porque cada uma faz uma divisão. Dentro dessa divisão, cada uma tem uma função. E a função de algumas células é estimular o que é a fabricação de outras. Ou a transformação delas. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Deixa eu abrir aqui outro conteúdo aqui para vocês. Eu vou fazer uma pausa aqui. Até porque eu vou abrir outra situação.